Um bom dia de milagres a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais essa manhã, por mais esse dia que o Senhor já fez e nos concedeu. Levanta aí suas mãos para o alto, como quem depende de Deus, porque quando você levanta as suas mãos diante de Deus, você está dizendo: eu dependo do Senhor, eu dependo do céu. Diga assim: Espírito Santo, mais uma vez, nessa manhã, coloco a minha vida diante do Senhor e te louvo, porque o Senhor tem me guardado, porque o Senhor tem sido o Deus da minha vida, porque o Senhor tem me cuidado em todo o tempo. Espírito Santo, se não fosse a tua presença, o que seria da minha vida? Se o Senhor não tivesse me encontrado, o que seria de mim? Eu te louvo, ó Deus de Israel, e me coloco à sua disposição. Enche a minha vida com a tua presença, até transbordar. Espírito Santo, me renova e me faz a cada dia compreender de uma forma mais profunda os teus planos e projetos sobre a minha vida. Me ensina, Espírito Santo, a cada dia ser melhor, para te agradar melhor e para fazer a tua vontade com excelência. Assim eu oro e te louvo, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, e você que crê, diz amém. E graças a Deus, glória a Deus. Nessa nossa manhã de tempo com Deus, eu quero falar sobre algo muito importante, mas pouco dito. Quero falar sobre uma situação que muitos cristãos têm caído devido a isso. E o problema é que muitos deles, quando caem, não têm força para retornar. Então preste muito atenção no que eu vou dizer para você nessa manhã. Lá no Evangelho de Mateus, lá em Mateus, no capítulo 17, você pode conferir depois. Lá no capítulo 17, você lê do verso 1 até o verso 22, vai narrar essa história de uma forma bem clara sobre a casta que estava na vida do menino. Então os discípulos tentam repreender, não conseguem. Jesus fala para eles, fala para os discípulos, homens de pouca fé, e em seguida os instrui que a casta só sai na força do jejum e da oração. E o que eu quero falar para você é sobre as brechas que nós cristãos muitas vezes damos. As pessoas, elas costumeiramente, de rotina, oram, e em algumas, de uma forma bem vaga, leem a Bíblia, e minoritariamente, uma grande minoria absoluta, jejum. Os cristãos, eles costumam dar uma acentuação maior na oração. Então, oram e a meditação na palavra de Deus e o jejum ficam esquecidos. Eu quero que você entenda nessa manhã melhor a respeito do jejum, a respeito da oração, a respeito da meditação na palavra de Deus. Antes de mais nada, o jejum, o que é o jejum? Qual é a função do jejum? A função do jejum é a santificação.
Você pode jejuar para que uma porta se abra, você pode jejuar para receber uma cura, você pode jejuar por N motivos. Mas automaticamente, enquanto você está fazendo o jejum, você está se santificando. Por quê, pastor? Porque no momento em que eu estou em jejum, eu me abstenho de várias coisas. Porque o jejum, ele é a entrega total e completa do seu tempo a Deus. Isso quer dizer que você não pode trabalhar na hora do jejum? Não. Isso quer dizer que você não pode fazer outras coisas no horário de jejum? Não, você pode trabalhar, você pode fazer outras coisas. Mas no momento em que você estiver em jejum, você precisa estar com a sua cabeça completamente ligada a Deus. E você já vai entender aonde eu quero chegar com você nessa manhã. Você precisa, durante o jejum, estar com a sua cabeça ligada completamente a Deus. Você precisa estar pensando em Deus, ligado a Deus, ali trabalhando, fazendo os seus afazeres, fazendo aquilo que é necessário ser feito, mas lembrando que aquele momento é o momento onde você está se consagrando, onde você abriu mão de certo alimento, onde você abriu mão de certo líquido, onde você abriu mão de certa coisa para não participar daquilo, para que você vença, para que o seu espírito vença o desejo da sua carne. Então, o jejum, ele nada mais é do que um ampliador da sua oração. Algumas pessoas podem usar isso para dizer, não, porque o pastor está sendo herege, está sendo isso, aquilo. Eu quero que você me entenda, me ouça para você me entender, para você não pegar só essa parte e depois falar qualquer coisa. Mas o jejum é o momento aonde você atrai a atenção de Deus de uma forma diferente. Então, quando você ora em jejum, é diferente de quando você ora fora do jejum. Quando você ora em jejum, é um outro clima, um outro ambiente, uma outra atmosfera, é uma outra situação. Quando você está em jejum, você cria o ambiente, ou seja, você pode estar num lugar até não muito favorável, um lugar onde as coisas não estão acontecendo. Quando você chega naquele ambiente, você em jejum, o Espírito Santo ali em uma guerra espiritual, ele faz a sua transcendência através da sua vida, ou seja, você exala a glória de Deus e o ambiente ele se transforma. Então, quando você está orando, quando você está em oração em jejum, é diferente de quando você está em oração sem estar em jejum. Mas eu não quero abordar esse assunto, porque senão a gente vai ter muita coisa para falar, e vamos deixar para outro dia, assim como a gente sempre faz, cada dia a gente traz algo novo para você e você é edificado. Vamos lá, o que eu quero falar para você é o seguinte: o nosso grande dilema, o grande dilema do cristão chama-se meio termo. 92%, 93% dos cristãos, eles têm uma dificuldade para manter, não vou dizer 93%, vou dizer 83% dos cristãos têm uma dificuldade muito grande em manter uma vida de oração e jejum rotineiramente. O grande problema do cristão é o seguinte, que o cristão hoje ele acorda um pouco mais motivado, então ele fala assim, hoje eu vou passar o dia em jejum, e daí ele acorda, ele não come nada da hora que ele acorda, não come nada até a hora que ele vai dormir, se possível ele passa 2, 3 dias sem comer e faz uma loucura. Só que passado esse tempo, ele passa daí depois, por exemplo, o cristão ficou 2, 3 dias sem comer, um jejum absurdo. Então, acabou aquele tempo, ele acaba ficando 2, 3, 4, um mês. É um mês, 2, 3 semanas, um mês sem fazer jejum. E isso acaba que ele não consegue criar uma rotina. Ele não cria uma consistência de oração, de jejum, de meditação na Bíblia. Alguns pegam a Bíblia para ler hoje, então leem um livro inteiro. Pega a Bíblia lá, por exemplo, e lê o Evangelho de Mateus todo. Nossa, hoje eu li o Evangelho de Mateus todo.
Só que hoje leu o Evangelho de Mateus todo e durante um mês, durante 2, 3 meses, não chegou nem perto mais da Bíblia. E eu quero chegar com você, onde eu quero chegar com você é nas brechas que nós cristãos cedemos, nas brechas que a gente dá. Então, quando eu faço algo parecido disso, eu pego a Bíblia, leio de uma forma agressiva por muito tempo, durante o dia todo, fico o dia inteiro, e depois desse tempo eu fico 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses sem ler a Bíblia. Isso é algo muito ruim. Quando eu passo hoje, por exemplo, eu pego hoje, quinta-feira, e falo assim, não, hoje quinta-feira, acordei agora, eu vou orar e vou parar de orar só amanhã cedo, por exemplo. E então eu faço esse longo período de oração, de contato com Deus, e durante um mês nem sequer dobro os meus joelhos para orar. Isso é ruim. Por que é ruim, pastor? Está dizendo que é ruim orar? Não, não estou dizendo que é ruim orar. Estou dizendo que os excessos podem atrapalhar a consistência. Os excessos podem atrapalhar a regularidade. E eu quero que você entenda que as brechas que o diabo precisa para entrar na nossa vida não são coisas grandiosas, são coisas pequenas, coisas mínimas. Então, às vezes, você passa um mês, ou melhor, você passa 2, 3 dias orando, e que você não dá bom dia para ninguém, você acorda orando e vai dormir orando. E então você passa 2, 3 semanas sem falar com Deus. Você passa 2, 3 semanas sem se alimentar espiritualmente. Você passa 2, 3 semanas sem contato nenhum com Deus. Eu quero que você entenda que essas 2, 3 semanas são tempos o suficiente para o diabo tragar você. Você pode mapear isso e você vai chegar a essa conclusão, você vai perceber que o que eu estou falando não é baseado em nada, mas é baseado em situações, em fatos verídicos. Quantas pessoas que fizeram alguma campanha, então elas entraram num período fervoroso de oração, acabou esse período, elas decaíram na fé. Elas se acabaram na fé. Quantas pessoas, homens de Deus, pastores e pessoas que, de certa forma, carregam algum status no meio cristão, no meio religioso, quantos desses que eles fizeram algo ali fervoroso, ou um período muito longo de oração fervorosa, ou um período de jejum absurdo, fervoroso. Não estou dizendo absurdo no sentido de que, nossa, não faça isso. Não faça, porque é muito importante. Só que o que eu quero que você entenda é que muitos fazem um período de jejum, de oração, de meditação na palavra muito longo e não conseguem manter essa consistência, essa rotina, não conseguem dar continuidade a isso. E eu não estou aqui, parece que eu estou falando para você, não ore, não leia a Bíblia, não jejum, mas eu não quero dizer isso para você. Eu quero que você entenda que é mais importante você fazer todos os dias essa meditação. É mais importante você falar assim, peraí, ao invés de eu orar 24 horas hoje, eu vou orar 1 hora durante 24 dias. Eu vou orar 2 horas durante 12 dias. Ao invés de eu ler o dia inteiro a Bíblia, hoje 24 horas a Bíblia, eu vou ler durante 24 dias 1 hora por dia a Bíblia. Porque quando eu leio todo dia, quando eu oro todo dia, quando eu faço um jejum todo dia ou semanalmente, eu estou criando uma rotina. E até no seu relacionamento com Deus é importante uma rotina. Quantas pessoas que você conhece que em um dia conversaram muito com você, criaram um relacionamento a fio com você e passou daquele dia uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, a pessoa se tornou para você não mais um amigo, mas só um conhecido.
E é importante que você entenda isso, que Deus ele não quer ter picos de relacionamentos emocionais com você. Deus ele não tem a intenção de ter picos de relacionamentos com você. Deus ele não quer ter uma relação íntima com você hoje e daqui a um mês isso se acabar. Deus não quer que você medite na palavra dele hoje de uma forma assídua, de uma forma acentuada, de uma forma grandiosa e daqui a pouco isso se acabe. É por isso que eu não estou aqui falando para você não orar. Eu não estou aqui falando para você não ler a Bíblia. Eu não estou aqui dizendo para você não jejuar, muito pelo contrário. Eu estou dizendo que você deve fazer isso regularmente, de uma forma constante, porque nos excessos, quando acabam os excessos, quando acontece um excesso e acaba o excesso, entra em declínio a sua fé, esses são os momentos que o diabo usa para atacar você. Por isso que tenha isso em mente. Se você for orar hoje 24 horas, ore, mas tenha na sua mente que amanhã você precisa falar com Deus também. Depois de amanhã você precisa falar com Deus também. Segunda-feira você precisa falar com Deus também. Terça-feira você continua precisando falar com Deus também. Tenha isso em mente. Você leu a Bíblia hoje 24 horas, glória a Deus por isso, mas tenha em mente que amanhã você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa meditar na palavra de Deus. Depois de amanhã você precisa meditar na palavra de Deus também. Então cuidado para que os excessos não destruem a sua fé futura. Cuidado com os excessos momentâneos, para que eles não abalem as suas experiências futuras com Deus. O que Deus deseja construir com você é um relacionamento. É por isso que Deus ele não falava apenas uma vez com os profetas. Deus ele liberava uma palavra com os profetas em um sentido, mas logo Deus permanecia em contato com os profetas, porque o desejo de Deus era ter um relacionamento mais profundo. O desejo de Deus com você é ter um relacionamento mais profundo contigo. É por isso que eu não estou aqui dizendo para você não ore mais, não jejue mais, não leia a Bíblia mais. Eu estou dizendo para você faça isso, mas faça todos os dias. Porque assim como em Mateus, no capítulo 17, a gente aprende que o diabo ele continua procurando a quem tragar, é muito perigoso. Picos de emoções. Porque quando esses picos acabam, a nossa fé não pode acabar. Tome cuidado com os picos de sensibilidade, porque quando acaba esses picos de sentimentalismo, de sensacionalismo até mesmo, esses picos de emoções exageradas, a sua fé não pode parar. As suas orações elas não podem acabar, elas têm que acontecer recorrentemente. Eu estou aqui nessa manhã para ensinar você, para dizer para você o seguinte: Deus ele não deseja ter apenas um momento extraordinário contigo, mas Deus deseja ter um relacionamento saudável. Deus deseja ter um relacionamento íntimo, profundo, saudável, extraordinário com você. É por isso que todas as manhãs nós estamos aqui no nosso tempo com Deus. Todas as manhãs nós estamos aqui, orando, buscando a Deus, meditando na palavra de Deus e trazendo a presença de Deus para a nossa vida. Eu e você, nós somos corpo, alma e espírito. A forma dos espíritos entrarem em contato conosco é através do nosso espírito. Então, o espírito que habita em você, o que tem em você, é o que você é, porque você é um espírito. Você tem um corpo e tem uma alma, mas você é um espírito. Eu sou um espírito, nós somos um espírito. Então, o Espírito Santo, ele entra em nós por aquilo que nós somos. Então, como eu e você, nós somos um espírito, se nós adoramos a Deus, buscamos o Espírito Santo, logo nós somos preenchidos pela presença do Espírito Santo. E quando nós mantemos esse relacionamento, nós cultivamos a chama do Espírito Santo em nós, que está conectada ao nosso espírito. É por isso que eu digo e repito, quando nós paramos de orar,
quando nós damos distância de Deus, o Espírito Santo ele vai perdendo espaço. O Espírito Santo ele vai se retirando, porque ele é muito educado, ele não fica em lugares onde ele não se sente bem-vindo. Então, toda vez que eu começo a me preencher com outras coisas, ou então que eu ignoro a presença do Espírito Santo em mim, logo o Espírito Santo ele vai se retirando. É por isso que existem muitos cristãos que você olha e fala assim, poxa, mas o fulano era tão cheio do Espírito Santo, o que aconteceu? Poxa, mas o ciclano era tão fervoroso, ele tinha a presença de Deus de uma forma estrondosa, o que aconteceu? É porque muitas vezes a nossa parte emocional, o nosso coração, ele nos leva aos excessos. E Deus não quer apenas um pico. Deus não quer apenas um excesso de oração seu e acabou. Deus ele quer uma vida de oração. Deus ele quer uma constância em oração. É por isso que eu ensino muito isso aos jovens, até mesmo às pessoas mais velhas, os novos convertidos, eu ensino muito isso. Melhor do que aqueles momentos, é muito gostoso você ter aqueles momentos de oração, que você está ali orando, buscando a Deus, clamando. Só que mais importante do que aquele momento, a parte separada, é a sua oração de amanhã. É a sua oração, a sua intercessão de depois de amanhã. Mais importante do que a oração que a gente vai fazer aqui, daqui a pouquinho, é você estar aqui amanhã novamente orando junto conosco. Mais importante do que a oração que a gente vai fazer aqui daqui a pouco, é você segunda-feira estar aqui também, clamando a Deus e buscando, recebendo, sendo preenchida pelo Espírito Santo. Amém? Por favor, fique com essa palavra e guarde isso para você. Mais importante do que os excessos é a continuação, a consistência, a regularidade, a vida de oração. Porque os excessos podem dar brechas para o diabo entrar na tua vida. Agora, a continuação, a consistência, a regularidade, a vida de oração, esse não tem erro. Esse não tem brecha para o diabo tocar em você, entrar em você. Amém? Louvado seja Deus. Feche os seus olhos e olhe aí da sua forma, tá bom? Fique à vontade para você fazer a sua oração. Espírito Santo, eu estou aqui nessa manhã com essas pessoas, clamando, orando, e não estamos aqui, meu Senhor, buscando excessos, mas estamos aqui, meu Senhor, porque sabemos que não basta os excessos. O que vale mesmo, o que é importante é a continuação, é a vida de oração. Há quanto tempo já, meu Senhor, nós estamos aqui todas as manhãs fazendo tempo com Deus? Já se fazem aí um ano, mais de um ano, que todas as manhãs levantamos e chegamos aqui para orar e falar contigo. Porque sabemos, meu Senhor, que o que mantém a nossa fé acesa, o que mantém a chama acesa dentro de nós é a nossa vida de oração, é a nossa vida de jejum, é a nossa vida de intercessão, é a nossa vida, meu Senhor, derramada diante do Senhor. Nós não queremos ser fogo de palha, meu Senhor, que pega fogo, faz um incêndio extraordinário, lindo, e daqui a pouco se apaga, se acaba tudo. Mas nós queremos ser como a sarça ardente, que o fogo
queimava, mas não consumia. E então aquele fogo permanecia ali. E nós não queremos, meu Senhor, um pico de fogo. Nós queremos uma brasa viva diariamente, constante, nos dando direção, nos dando vida, entendendo que o Senhor está conosco, independente da situação, da causa, do motivo, do porquê, do porém. Espírito Santo, fica conosco nessa manhã e a cada dia, meu Senhor, renova a Tua presença em nós, nos enche mais com o Teu poder, com a Tua glória, com a Tua presença, ó Deus de Israel. Assim eu oro e desde já Te agradeço, Te louvo, faço essa oração em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, e você que crê diz amém e graças a Deus, glória a Deus. Que o seu dia seja repleto de bênçãos e milagres em nome de Jesus Cristo. Até daqui a pouco, na nossa tarde da bênção. Participe conosco. Será um tempo extraordinário. Deus abençoe, gente. Até daqui a pouco. Amém? Glória a Deus.